Shani cari Veneti, siamo di cominciare il nostro video qua. Pessoal, esse vídeo aqui é bem legal porque foi uma sugestão aí de uma pessoa inscrita aqui no canal. Ela usa um pseudônimo, então eu prefiro nem falar, ok? Se for o nome de vocês, aí eu falo. Olha só, um pobre podia enriquecer na República de Veneza? Essa aqui é legal, né? Vamos ver se dava para enriquecer, porque como eu já comentei para vocês, em muitos outros lugares, né, muitos outros estados daquela época que tinha uma economia, uma abrangência, uma visão assim um pouco mais feudal, ou digamos pouco mais feudal, 100% feudal, as classes ali eram bem restritas, né? Não tinha, se você nasceu pobre, ia morrer pobre, assim, claro, existia isso na República de Veneza também, mas existia uma chance um pouco maior, tanto que pessoas pobres de outros lugares do mundo iam para a República de Veneza para tentar fazer fortuna, sucesso, e muitos deles conseguiram. Isso não acontecia em outros lugares da Europa muito feudal, né, que as classes eram bem definidas. Não, você nasceu para ser, não sei, carpinteiro, vai ser carpinteiro para morrer. Você nasceu para ser agricultor, vai ser agricultor até morrer ali. E era uma coisa muito assim restrita, né, abaixo do rei, o rei é o supremo e tal. Isso muitas vezes não acontecia na República, claro, bastava, óbvio, uma certa destreza da pessoa também, risco, precisava se expor a risco e precisava ter bastante coragem. Vamos ver aqui, olha, antes disso, eu sou Fernando Menegatti, você é bem-vindo, esse aqui é o canal Lenguamare, curte o vídeo, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro do que é postado aqui. Todos os dias, a partir das 6h30, você tem conteúdo novo aqui no canal Lenguamare. Não esquece de deixar seu comentário, que é muito interessante, muito relevante para o canal, na verdade. Na República de Veneza, o processo pelo qual uma pessoa pobre poderia enriquecer envolvia uma combinação de habilidades, oportunidades de trabalho árduo também. Veneza era rica e próspera durante grande parte da sua história, oferecendo várias oportunidades econômicas para pessoas de diferentes origens. Como eu já havia mencionado, aqui estão algumas maneiras pelas quais um indivíduo pobre poderia buscar a riqueza em Veneza. Inclusive, eu me lembrei de uma história que, quando começaram a expulsar os próprios judeus lá de Portugal, por exemplo, eu lembrei dessa história porque o Silvio Santos, né, os ancestrais lá do Silvio Santos, eles eram, para quem é do Brasil sabe, né, quem porventura esteja escutando de outros lugares, né, eu sei que tem alguns amigos do Vêneto que escutam, não sabe, Silvio Santos é um apresentador aqui do Brasil, mas os ancestrais dele eram judeus que haviam se estabelecido lá na Península Ibérica e principalmente em Portugal, e aí quando eles começaram a expulsar, né, enfim, os judeus lá da Península Ibérica e aqui especialmente em Portugal, o ancestral do Silvio Santos foi para a República de Veneza, né? Porque lá existia essa liberdade de comércio, não sei o que, e ali ele conseguiu também ter uma certa prosperidade. Só para, né, para colaborar com aquilo que eu estava falando, que existia possibilidades maiores ali para pessoas pobres do que muitas vezes do que em outros lugares. Vamos lá. O que acontecia aqui? Olha só, Veneza era um importante centro comercial, como a gente sabe, com as suas rotas marítimas que se estendiam por todo o Mediterrâneo e além. Então, um indivíduo com habilidades de negociação e um entendimento das tendências comerciais poderia, sim, comprar bens a preços mais baixos e revendê-los com lucro. Isso qualquer um poderia fazer. Atividades artesanais e manufatureiras. Habilidades artesanais como fabricação de tecidos, joias, cerâmica e outros produtos poderiam ser aproveitados para iniciar um negócio próprio e atender às demandas locais e regionais. Efetivamente, muitos faziam isso. O que as pessoas também faziam? Empreendedorismo marítimo, investir em navios, né? Existia essa cultura aqui, e embarcar em viagens comerciais arriscadas poderia trazer recompensas substanciais naquela época, especialmente se uma viagem fosse bem sucedida na aquisição de mercadorias valiosas. Também na educação e aprendizado poderia-se ter um investimento a partir disso. Investir em educação e aprimorar habilidades técnicas ou intelectuais poderia levar a empregos melhores remunerados ou a criação de negócios mais lucrativos. Inovação e desenvolvimento tecnológico, introduzir novas técnicas de produção, tecnologias ou produtos poderia abrir oportunidades de mercado e trazer reconhecimento e riqueza para aquele que o fizesse. Investimento imobiliário, comprar propriedades em áreas valorizadas e alugá-las poderia gerar
gerar uma renda constante também naquela época, e de fato muitos nobres se tornaram nobres por conta disso. Finanças e empréstimos, embora não fosse exclusivo de pessoas pobres, o setor financeiro permitia que indivíduos emprestassem dinheiro a juros, potencialmente aumentando sua riqueza ao longo do tempo. Ascensão política também, para aqueles que tinham um talento e a determinação, buscar cargos políticos ou administrativos na República de Veneza poderia levar a um aumento de status e riqueza, e efetivamente isso também ocorreu com muitos na história, né? Principalmente com aqueles que antes de se tornarem políticos ingressavam nas forças militares, né? Era muito importante ter esse rastro histórico aqui do militarismo antes de se tornar político. Vocês podem ver durante a história que isso foi verídico. Sorte e oportunidade. Oportunidades imprevistas e até mesmo a sorte ocasionalmente podiam desempenhar um papel na ascensão econômica de um indivíduo. É claro, né? Às vezes fazer a coisa certa, estar no lugar certo, né, sendo a pessoa certa, também poderia ajudar nessa questão aqui, que é um pouco menos assim planejada. Bom, embora as informações específicas aí que eu tenha dado para vocês sobre os indivíduos pobres que enriqueceram na República de Veneza possam ser limitadas devido à falta assim, de registros detalhados daquela época, existem algumas histórias notáveis de pessoas que conseguiram, apesar das suas origens modestas, né, alcançar um sucesso estrondoso e econômico naquela época. Olha só, vamos lá para o primeiro. O primeiro é muito conhecido de todo mundo, que é o senhor Marco Polo. A história aí de Marco Polo é mais conhecida pelas suas viagens pela Ásia. Ele também estava envolvido em atividades comerciais, sua família era de comerciantes e por meio das viagens e atividades comerciais ele conseguiu acumular riqueza e influência. Suas experiências resultaram em seu famoso relato, o Livro das Maravilhas do Mundo. A família de Marco Polo era uma família pobre, né? Marco Polo era pobre e por conta de todo esse risco que eles tomaram, conseguiram sobreviver, eles se tornaram uma família rica. A família Strozzi. A família Strozzi estabeleceu-se na República de Veneza e se tornou uma das famílias mais ricas e influentes da República. Era uma família também que não tinha tantas condições e era uma família estrangeira que se estabelece ali na República de Veneza, e a partir disso eles começam a construir o seu império. Eles construíram sua fortuna por meio de atividades comerciais, finanças e indústria. Filippo Strozzi por exemplo, tornou-se um banqueiro de sucesso influente na República de Veneza. A família Tiepolo. Tiepolo era uma família que depois se tornou muito conhecida, né? A família Tiepolo começou como comerciantes modestos, mas ao longo do tempo eles se tornaram uma das famílias nobres mais poderosas e ricas da República de Veneza. Eles também foram ativos na política e em outros setores. Esse daqui talvez seja um dos exemplos mais grandiosos, os Tiepolo, porque, como eu falei para vocês, eles começaram como comerciantes bem modestos, né? Comércio bem assim, enfim, pessoas pobres que montaram ali uma barraquinha, alguma coisa, e foram aglutinando, né? Foram crescendo, até que elegeram um doge, se não me engano, não sei se foi um ou dois, mas pelo menos um eu tenho certeza, o doge Tiepolo foi eleito. Eu não lembro o primeiro nome, mas eu lembro esse sobrenome, depois se tornou muito famoso entre a nobreza, olha só, né? Vettor Pisani. Vettor Pisani era um comandante naval e mercador. Ele se destacou por suas habilidades marítimas e liderou as frotas vênetas em batalhas cruciais, ganhando reconhecimento e prestígio, o que eventualmente levou ao seu enriquecimento, né? Isso existia também a possibilidade de se enriquecer por meio do militarismo, né? Tommaso Rangoni era um comerciante que investiu em terras e propriedades em áreas em crescimento da República de Veneza. Ele conseguiu acumular riqueza e tornou-se um membro proeminente da sociedade vêneta. Então vamos nos lembrar que a República de Veneza, incluindo aí a conjuntura econômica dela, tinha ali oportunidades disponíveis e redes sociais, né, para fazer essas oportunidades crescerem cada vez mais, e ela poderia também ter influenciado aí na capacidade de uma pessoa pobre se tornar rica, aquela coisa, né? A gente pode ver nascer muitas vezes num país muito pobre e nascer num país muito rico faz a diferença, né? Às vezes o país que ele é mais desenvolvido, você consegue ter uma rede maior ali de desenvolvimento, de contatos, enfim, de conseguir prosperar, enquanto pessoas que nascem em países mais fechados
né, mais tímidos ali economicamente e em todos os aspectos, vão ter uma dificuldade maior. Óbvio, né, o ambiente não facilita também, né? É claro que esses exemplos aqui, eles destacam algumas das trajetórias de sucesso, mas é importante reconhecer que as histórias individuais variavam consideravelmente e é óbvio que existiram outras mais pessoas aí que talvez não ficaram registradas assim na história. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu comentário, deixa a sua sugestão também. Se não tem nada para comentar, coloca aí o seu emoji de sempre. Vi ringrazio, ciao ciao, Strucon.